Meus pais eram servidores públicos. Minha mãe era da Caixa Econômica e meu pai da Embrapa. Os dois vieram do interior, né? Minha mãe do interior do Piauí e meu pai do interior do Ceará. Ele de uma família de 13 irmãos e minha mãe de uma família de 6 irmãos. Meus pais sempre ralaram muito, né? Pra gente poder estudar em colégio bom. Meu pai dizia que tinha que agarrar com os dentes para mastigar com a gengiva. Nunca me esqueço disso. Todo dia no café da manhã era sempre a mesma conversa. Mas isso foi bom. Porque sempre ele colocou a gente para estudar muito, e isso foi interessante para impulsionar a gente, para a gente sempre querer conquistar mais. Perdi muitas festinhas na adolescência, né? A gente ficava estudando, dava sempre prioridade a estudar, e inclusive minha primeira namorada foi à distância. Eu tinha uns 14 anos, ela mais nova também, 13 anos, e a gente trocava na época, era carta, né? Não tinha internet, então era carta. Foi um adolescente patinho feio, né? Eu tinha muita espinha, era muito magro, joelho grande, os colegas me chamavam de nerd, né? Eu tentava não ligar, né? Mas confesso que incomodava sim, porque a cara cheia de espinha, você ser tratado de patinho feio ali, não tem jeito. E assim, a gente não viajava muito, não tinha tanta condição, e na época o que fazia era viajar de ônibus, né? Meus pais não tinham muito recurso. Eu basicamente passava as férias em casa, então na casa da minha avó, no interior, e que era, inclusive, foi uma que me deu boas referências. Foi uma infância divertida, e até me influenciou a fazer medicina e cirurgia, inclusive com essa minha avó. Era bem interessante, eu passava muito tempo colado, né? Enquanto meus irmãos iam pra rua brincar, eu ficava ali na rabo de saia dela, onde a gente costurava, o povo vinha para aplicar a medicação com ela, então ela fazia injeção, o povo me lembra a postura que ela ficava ali. Eu me lembro, toda vez que eu fazia um botox, eu me lembro a posturazinha que ela ficava para fazer injeção. E eu passava o dia com ela lá também costurando, ela costurava muito, vendia costura, então eu passava muito tempo lá com ela, fazendo bolsinha, fazia blusa lá para bonequinho, para ajeitava, mas o grande lance era fazer a costura e ficar lá com ela. Inclusive no sábado eu gostava muito de ir para feira, para comprar legumes e frutas com ela, as coisas de casa. Acho que é por isso que eu também gosto muito de gastronomia, de comida, essa coisa de encontro da família, todo mundo junto, porque enfim, tem essas influências, acho que acabou me influenciando bastante a fazer medicina, inclusive cirurgia. Sim, eu estudei em faculdade pública, eu sou da UFC, Universidade Federal do Ceará, e no segundo ano eu já pensava já em cirurgia plástica, e foi nessa época também que teve uma greve muito grande, a gente praticamente quase perdeu o semestre. Mas aí decidiu-se não perder o semestre, mas em compensação, essa trajetória acadêmica passou a ser bem complicada, porque a gente não tinha mais férias, né? Era compensando o tempo perdido, e férias sendo de férias. Chegava a ter uma semana de férias, já emendava o outro semestre. Então, eu acabei entrando direto no estágio, sem férias nenhuma. Só que mesmo assim, no finalzinho, eu acabei perdendo um pouco de aula para poder ir para um estágio fora. E nessa época eu pensava em cirurgia cardíaca, então eu fui para a Itália. Ficamos lá uns 40 dias no serviço de cardiologia, tanto de parte clínica como parte cirúrgica. Foi muito interessante, porque nessa época eu também aprendi a falar italiano, e foi uma viagem realmente muito interessante, muita experiência. Na época a gente não tinha tanto recurso, então realmente foi uma viagem puxada nesse sentido, né? Precisava economizar bastante no almoço, a janta ali para poder passear, mas deu para curtir. Eu me lembro que, enfim, uma das melhores experiências que eu tive foi essa viagem e deu para realmente aprender muita coisa. No último ano da faculdade foi quando eu comecei a trabalhar, a gente pegava uns estágiozinhos, uns plantões para fora para poder já juntar um dinheirinho para poder fazer a residência mais tranquilo. E aí foi inclusive esse dinheiro que me ajudou a pagar as provas de residência, que as provas de residência, as inscrições eram pagas, então com esse dinheiro já pude pagar as inscrições para a prova. Enquanto isso, realmente, muitos colegas tinham mais condição, estavam nas festas, mas eu estava lá para estudar e, enfim, poder passar na prova de residência. E consegui passar logo de primeira, fiz a minha residência em cirurgia geral, foi a primeira, no Instituto Dr. José Frota, e me lembro dos primeiros 4 meses, eu me lembro que só não fui ao hospital 2 dias nesses 4 meses, todos os dias a gente estava lá. Era dia, feriado, final de semana, dia santo, não tinha descanso não. Mas enfim, a gente segue firme um propósito, né, que era o de ter uma boa formação, porque é um período que passa, né? Então me lembro das noites viradas, horas sem comer para poder terminar as atividades, cirurgias intermináveis. E em 2005 fiz a prova para a segunda residência, também no JF, que no caso aí foi para cirurgia plástica, e que também era muito puxado também do mesmo jeito. Do serviço de cirurgia plástica é o mais puxado até hoje, né? Mas eu sempre fui muito insistente. E como não tinha muita cirurgia no primeiro ano da plástica, porque o R1 acaba
não tem tanta cirurgia, toca muito serviço, né? Mas aí eu procurava cirurgias fora. E foi quando eu comecei a operar também na Santa Casa. Um amigo Eli, o Jardas, que abriram as portas para mim para poder acompanhá-los e também poder operar, eles deixavam eu operar bastante. Então aí foi quando no primeiro e no segundo ano eu operei bastante na Santa Casa, fiz várias cirurgias e que no terceiro ano, que é o período que a gente opera mais, eu deixei para fazer basicamente as cirurgias mais complexas. E foi bom esses 2 primeiros anos porque me deu uma base boa para enfrentar o mercado e poder dar sempre o meu melhor no resultado com os pacientes. E depois disso nunca mais parei, né? Sempre com muito estudo, trabalho científico publicado, desde a residência publiquei vários trabalhos e a gente continua estudando e investindo em qualidade e segurança para dar sempre o melhor resultado aos nossos pacientes. É importante, isso é uma profissão que a gente não consegue parar, não tem como parar. E ainda é aquela coisa, ainda passo horas longe da minha família, mas eles sabem que é por um bem maior. O bem está em atender sempre bem, sempre melhor, digamos assim, né? Então, o melhor atendimento é o que a gente sempre procura e o mais interessante é um comentário que a minha filha fez uma vez e que diz, papai, o que eu acho legal na sua profissão é que você traz felicidade para suas pacientes. E realmente pensei muito nisso e é bem isso mesmo. Não é só o resultado estético, é o bem que a gente traz para cada um dos nossos pacientes. Enfim, essa aí que é a nossa história.